Só que é um sonho, cara, eu não sei explicar. Deus plantou essa semente dentro do meu coração e falou: meu filho, é para você ser bombeiro militar. Então, assim, é um sonho que eu tenho desde de criança. Olá, meu nome é Felipe Rodrigues, eu tenho 27 anos, sou de Goiânia, Goiás, nascido e criado aqui e sou fisioterapeuta de profissão. Bom, o que me deu a motivação para começar a estudar, principalmente paramilitar, foi o sonho de ser bombeiro militar, o sonho de salvar vidas. Isso que me motivou a começar os meus estudos. Por que ser bombeiro militar? Tinha muitas pessoas que falavam: Felipe, pô, você é altão, podia ir pra PM e tal. Só que é um sonho, cara. Desde rotanzeiro, né? Muita gente falava, porque eu sou alto, choqueando. Só que é um sonho, cara. Eu não sei explicar. Deus plantou essa semente dentro do meu coração e falou: meu filho, é pra você ser bombeiro militar. Então, assim, é um sonho que eu tenho desde de criança. Antes eu queria ser militar da Marinha, né? Só que aí minha mãe me tirou de ideia. E aí, eu acho que todo mundo gosta da profissão de bombeiro militar. E assim, eu tenho comigo tanto a minha profissão como fisioterapeuta, de poder ajudar as pessoas. E aí conciliou o sonho, conciliou esse algo que eu tenho de poder ajudar as pessoas. Bom, a principal vantagem de estudar sem o edital é porque você tem mais tempo para poder aprofundar nas matérias. Você tem tempo de, entre aspas, errar um pouco, porque principalmente matérias como português, raciocínio lógico, informática, não são matérias que você consegue ter um domínio muito rápido. Então, assim, a principal vantagem que eu tive de estudar antes do edital publicado foi isso, poder aprofundar mais nessas matérias. E a desvantagem, que graças a Deus não aconteceu comigo, nesse edital de bombeiro, é às vezes você estudar uma matéria que não caia, ou então estudar desatualizado, cair alguma coisa desatualizada. Mas graças a Deus eu sempre estava atualizado, o Rota Concurso sempre me proporcionou isso, essas atualizações dos materiais, e graças a Deus o edital foi basicamente o mesmo, com algumas alterações na parte específica, mas posso dizer que foi 99% o mesmo edital. Bom, essa rota minha de estudos eu venho desde 2016, ao qual eu fiquei por 1 ponto no concurso de 2016 para soldado e a 6 pontos de oficial. Entre 2016 e 2018 eu estava fazendo fisioterapia, estava cursando. Em 2018 eu formei, comecei a trabalhar. No ano de 2019 eu fiquei basicamente o ano todo trabalhando. Chegou em dezembro eu decidi ficar, entre aspas, só por estudo, porque só o estudo é muito complicado falar só estudar, porque estudar é muito difícil. E aí eu fiquei 2020, 2021 e 2022 estudando aí arduamente até sair o edital do Corpo de Bombeiros. Bom, falar de família, assim, você fica emocionado porque graças a Deus eu tive apoio, principalmente dos meus pais, da minha noiva, da minha sogra. Amigos em si, eu vou dizer para você os amigos que eu construí aqui nas salas do Rota Concurso. Porque de fora, não, eu até evitei, né, de falar para as pessoas que eu estava estudando para concurso público, porque as pessoas têm muita inveja, mas eu tive o apoio do meu pai financeiramente. No ano de 2019, quando eu saí do serviço, eu conversei com ele, falei: pai, se eu pudesse me ajudar, eu queria ficar pensando só para o estudo, ficar me condicionando para quando sair o edital, eu poder estar mais afiado. E minha mãe na parte emocional. Minha mãe, ser concurseiro não é fácil, tem hora que você quer meio que chutar o balde. E assim, minha mãe conversava muito comigo nessa parte emocional. A minha noiva, a minha sogra também. Então, assim, dessas pessoas eu tive muito apoio, graças a Deus. E a outra família que eu tenho é a família do Rota, que é o Renilson, o Vargas, a Maria, que me ajudaram muito nessa parte também, que são minha família também. Meu pai na parte financeira, porque ele me bancou nesses 3 anos ou 2 anos e meio. A minha mãe sempre me ajudando no emocional ali, conversando muito comigo. Eu até brinco com ela, falo: a senhora não é psicóloga de formação, mas da vida. Então, assim, ela me ajudava muito nessa parte. E a minha segunda família aqui no Rota, com a parte de materiais, com a parte de apoio, a parte própria também de psicologia, conversando com a gente, indicando os caminhos
a serem seguidos. Então, de forma assim, foram assim que essa família me ajudou. Minhas famílias me ajudaram. E eu tenho o privilégio de falar minhas famílias, porque aqui no Rota eu ganhei outra família. Cara, essa parte de reprovação, muita gente não fala, né? Eu não gosto de falar, mas faz parte. Eu reprovei, contando por alto, em 3 concursos públicos, sendo esse 2 por causa de 1 ponto. PMGO 2022, fiquei por causa de 1 ponto. E 2016, soldado, por causa de 1 ponto. E aí eu reprovei em mais de 13 concursos. Então, assim, foram muitas reprovações, e as quais me ajudaram a hoje conseguir a aprovação no Corpo de Bombeiros. Então, assim, foi muito importante hoje eu vendo essas reprovações, porque eu reprovava, olhava, beleza, por que eu reprovei nesse concurso? Ah, foi por falta de atenção? Ah, foi por causa dessa matéria em si? Eu ia lá e melhorava. Então, foi muito importante essas reprovações. Graças a Deus. Foi no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, cargo de soldado. Eu fiz 42 pontos de 50. Fiquei dentro da primeira turma, que vão ser divididas em 2 turmas, 225 em julho de 2023 e 225 em julho de 2024. Claro que ainda tem muitas coisas aí, muitas etapas podem mudar, mas eu estou dentro dessa primeira turma. E esse foi o meu segundo concurso a ser aprovado. O primeiro tinha sido assistente administrativo da CREMEGO, Conselho Regional de Medicina, o qual eu fiquei muito feliz também, mas não era meu sonho. E assim, eu tinha ficado na posição mais abaixo, e aí, graças a Deus, eu logrei esse no meu concurso que eu sempre sonhei, sempre estudei, que foi no Corpo de Bombeiros Militar, do cargo de soldado. Assim, teve outra pessoa muito importante da minha família, a minha noiva. Ela passou no concurso da prefeitura para o cargo de agente comunitário de saúde. Para você ver que o nosso tempo é diferente. Eu estou estudando há 5 anos, demorei quase 5 anos para passar no concurso público, e ela, em mais ou menos 6 meses, conseguiu lograr isso. Claro que eu tenho a minha parte, né? Eu ajudei muito ela aí nesse percalço, mas o Rota deu a base para que a gente pudesse ser aprovado nesses 2 concursos. Então, assim, hoje ela tem 21 anos, graças a Deus está aprovada em todas as etapas, então está faltando chamar. E eu já passei na primeira etapa, tem as outras aí, tudo aqui formado Rota. Então, assim, tanto que nós entramos aqui no Rota, no mês dos namorados, né? Era junho, ganhava um, né? Comprava o curso e ganhava um. Então, assim, foi muito importante a gente estar nessa estrada juntos, e principalmente aqui no Rota. Cara, quando eu vi meu nome no Diário Oficial, primeiro, nem quando eu vi meu nome, quando eu peguei ali o gabarito preliminar e vi que eu tinha feito 40 questões. Os gabaritos preliminares aqui, eu tinha feito 43, e aí sempre tem uma margem de erro, né? Porque às vezes a banca muda, e aí quando saiu o gabarito preliminar, aí eu olhei 40 pontos, eu estava sozinho em casa, meus pais tinham viajado. Foi um misto de... liguei pro Renilson, liguei pro Vargas, mandei mensagem para minha mãe, para minha noiva, falei, passei. Foi assim, foi muito complicado, porque a prova de oficial tinha sido uma semana antes. E eu fiquei muito nervoso. Eu já tinha capacidade para poder passar nessa prova de oficial. Era uma prova que eu queria, mas eu tinha humildade que ainda não tinha estudado para aquela. Saiu o edital, eu olhei, tinha as matérias e fui. A prova que realmente eu estudei foi de soldado, mas eu fiquei muito chateado. E aí que veio a parte da família. Aí minha mãe olhou para mim e falou, Felipe, não é à toa que essa prova de oficial veio antes, porque geralmente veio a prova de soldado e depois oficial. Aqui foi o contrário esse ano, veio oficial e depois soldado. E aí minha mãe falou para mim, Felipe, você está estudando tem 5 anos. Não foi à toa que saiu essa prova de oficial primeiro, não foi. Confie em Deus, que você vai muito mais tranquilo para essa prova. E eu digo para vocês que quando eu estava fazendo a prova, eu lembrava da minha mãe. Pegava a questão, respirava de soldado, fazia. Pegava a questão, respirava e fazia. No dia, choveu, caiu árvore, granizo, acabou a energia. Falei, cara, tudo isso não é na minha vez. E assim, o Vargas fala que na vez dele é tudo mais difícil, e eu até brinco também que na minha também é. E assim, na hora que eu saí da prova, eu saí com sentimento, passei nessa prova. E aí a maior felicidade para mim foi ligar para minha mãe
ela estava em outra cidade e eu falei, mamãe, passei. Ela simplesmente ficou muda e falou, Felipe, eu não consigo falar com você agora. Eu vou desligar. E aí depois ela me falou que começou a chorar, ficou em prantos, agradecendo a Deus, porque assim, só eu e a minha família sabe o que a gente passou. E a família Rota Concurso. Não é fácil você achar assim, que ficar 5 anos estudando, mas valeu a pena. Aquele momento que eu vi meu nome lá na lista, peguei meu telefone, liguei para todo mundo da minha família, o pessoal do Rota, minha mãe. E aí depois ela me ligou, agradeceu muito o pessoal do Rota, porque assim, ela sabe o carinho que eles tiveram comigo nesse momento. E foi assim emocionante. Vou falar uma coisa para você, foi emocionante. Teve muito de alívio, porque eu tenho 27 anos. Não sei se eu pegaria o próximo concurso, porque aqui em Goiás demora um pouquinho. Foi um misto de muita alegria, alívio, sentirem uma tonelada das costas. Mas assim, quando eles chegaram, eu olhei nos olhos do meu pai e a minha mãe e falei, eu consegui. Eu falei para você, no dia que ela viajou, eu falei, mãe, eu vou ligar para a senhora, vou falar que eu consegui passar nessa prova. E na hora que ela chegou e eu falei para ela, cara, aquilo ali para mim não teve emoção maior na minha vida. Eu sempre falo, eu sempre tive um sonho. Todo mundo me guiava para ir para outros lados. Ir para a Polícia Civil, ir para a Polícia Militar, pelo meu porte. Mas eu sempre tive o sonho. E um dia, eu saindo do Rota, tinha saído o edital da Polícia Militar, e aí eu fiquei meio na dúvida. Todo mundo falando, faz, Felipe, dedica para a Polícia Militar, você já está estudando, já tem um tempo, você vai conseguir passar. Só que assim, eu admiro muito a profissão de policial militar, muito mesmo, só que eu nunca me vi policial militar. Admiro muito, tenho muitos amigos que são policiais militares. E aí eu vindo embora, eu converso muito com Deus, falei, Deus, me dá uma luz, porque assim, eu estou estudando tem 5 anos específico bombeiro. Nunca estudei, por mais que eu tinha feito outros concursos, eu nunca parei de estudar para o concurso de bombeiro. E assim, perto da minha casa geralmente não tem corpo de bombeiros militar, não tem viatura, não tem quartel, não tem nada. Tem nada. E aí nesse dia apareceu 2 viaturas, um caminhão ABT, que é o caminhão de incêndio, e uma USA, que é a unidade de resgate. Na hora que eu estava no carro, eu escutei o barulho e falei, cara, isso é o corpo de bombeiros. E assim, eu arrepiei na hora, eu tive que parar o carro, eu arrepiei na hora, comecei a chorar. Falei, Deus, é isso que o Senhor pôs no meu coração. Por mais que tenha um edital da Polícia Militar, que saiu agora, é isso que o Senhor pôs no meu coração. O Senhor não me pôs esse desejo à toa no meu coração de ser bombeiro militar. Porque tudo estava me levando para outros lugares. Mas o Senhor sempre me pôs esse desejo no meu coração. E esse foi o sinal que eu pedi para o Senhor. E assim, de verdade, eu nunca, nesses 27 anos, eu nunca tinha visto 2 caminhões, um caminhão de bombeiro e uma viatura, né? Assim, e eu conversando com Deus apareceu. E eu vejo a farda do corpo de bombeiro, eu arrepio, eu olho assim, falo, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Então foi sonho mesmo, realização profissional de estar estudando pro cargo de bombeiro militar. O meu caso, eu sei que tem pessoas que ficaram em minha posição, até então é 144, eu fiquei na posição na lista, né? E eu sei que tem gente que ficou acima de mim, por mais que estejam muito junto ali, 43, 44 pontos está conciliando todo mundo ali junto. E eu tenho certeza que tem gente que estudou menos tempo que eu. Certeza absoluta que tirou uma nota um pouco maior e ficou com uma posição um pouco maior que a minha. Só que eu cometi um erro muito grande em 2016, que foi deixar estudar depois do edital. Quase passei, e aí eu falei para mim mesmo, eu não vou cometer esses erros. Porque eu posso ter muitos defeitos, mas um eu não tenho. Eu vejo o erro meu e vejo o erro que as outras pessoas cometem e tento não cometer. E um erro que os professores sempre falam, deixa para estudar depois do edital. Então, assim, não é fácil, foi difícil pra caramba estudar. Desses quase 5 anos, de verdade, se eu fiquei 1 semana sem estudar, não fiquei, posso te dizer. Que o máximo que eu fiquei foi 3 ou 4 dias. Então, assim, foi dedicação em tempo integral em prol desse concurso. Então, assim, valeu a pena, principalmente hoje com a minha aprovação. Mas tem hora que você para e pensa, será que vai dar certo? Porque eu larguei tudo da minha vida, eu larguei serviço, eu formei fisioterapia, só que eu não estava atuando na área.
querendo ou não, você tem uma pressão por ser homem, você não está trabalhando. Na época eu estava namorando, depois eu noivei. Então, assim, tem uma pressão em cima de você. E aí, às vezes, você fala, cara, será que isso vai dar certo? Então, assim, nesse percurso, o que mais aconteceu aí, será que vai dar certo? Mas aí Deus conversava comigo e falava, vai dar certo. Então, hoje, eu posso dizer para vocês, mais convicto ainda. Valeu muito a pena ter estudado. Sim, porque a carreira de bombeiro militar é uma carreira ralada na gíria militar, porque demanda muito o seu físico, demanda muito o seu psicológico, você vai ficar longe de casa, você pode ficar 3, 4 dias fora de casa. Então, assim, eu já tenho essa consciência. Uma coisa que eu fiz é conversar muito com as pessoas, eu conversei muito com bombeiros militares, com policiais militares, para ver como que é a rotina, como que é o serviço. Então, assim, eu sei mais ou menos o que eu vou enfrentar. Eu sei que, por mais que eu imagine que vai ser difícil, sempre será mais difícil na prática, mas eu estou extremamente preparado, porque, assim, é uma preparação de uma vida toda para esse concurso. Rapaz, a importância do Rota Concurso nessa minha aprovação, eu só não vou dizer que é 100%, porque eu sei que eu preciso também estudar. Eu sei que eu preciso fazer a minha parte, mas o Rota, com toda a equipe de professores, com o Vargas, com o Renilson, com a Maria, e eu vou citar 2 pessoas que nesse tempo aí eu tive o prazer de conhecer, que foi o R. Almeida e o Lino. São pessoas que me ajudaram muito. Cara, o Rota Concurso foi a minha base, foi meu alicerce, foi aonde que realmente eu aprendi o que é direito, porque antes eu não sabia, eu não sou da área de direito, então eu aprendi direito, eu aprendi raciocínio lógico, aprendi Geohistória de Goiás, uma matéria que eu aprendi a gostar muito, aprendi português, que é um calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, e a redação. Então, assim, se não fosse o Rota, poderia ter passado? Sim, poderia ter passado, mas eles foram primordiais na minha aprovação. De verdade, sem eles eu teria sofrido muito, muito mais, porque eles falaram, ó, é aqui, esse é o caminho das pedras. Se você fizer isso, se você se dedicar, vai dar certo. E graças a Deus deu certo. Sempre ouvi muitos conselhos do Renilson, que ele ficava mais com a gente todos os dias ali, falava, vó, faz isso, faz aquilo, isso aqui vai dar certo, isso aqui eu já tenho experiência, não dá certo. O Vargas também com a policial militar, a Maria aqui sempre a gente conversava, e graças a Deus eu sempre falo que isso se tornou uma família. Eu tenho consideração pelo pessoal aqui do Rota, às vezes mais do que de sangue, porque a gente cria um vínculo muito grande. Você, nesse mundo de concurso, você se abdica de muitas coisas. E a família, lazer, viagens, é uma coisa que você se abdica muito. E aqui você se torna família. Se torna família, eles me abraçaram com a família. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me colocado no Rota Concurso 2019. Eu e a minha, na época, namorada entrando, sentando para poder estudar. E hoje eu venho nós dois, graças a Deus, passou no concurso e graças ao Rota. Graças ao Rota. Bom, a minha visão de concurso hoje é igual a minha mãe fala, concurso público virou, entre aspas, um pouco de moda. Por que eu digo moda? Porque cresceu muito. Com a dificuldade do mercado financeiro, as pessoas estão olhando concurso público como aposentadoria, concurso público como o final da vida. Errado não estão. Só que a área militar é muito difícil. Se você estiver entrando só por causa de dinheiro, cara, não venha. Porque é muito desgastante, é muito ralado. Todas as etapas, são 6 etapas, a prova objetiva, redação, TAF, exame médico, psicológico, investigação social e curso de formação. Então não é fácil, se você estiver entrando só por causa de dinheiro, de verdade, não entra. Não entra porque na gíria militar tem gente que está comprando o bilhete errado, o bilhete com o filme errado. E realmente o concurso muda vidas. Eu falo não financeiramente ainda a minha, porque eu não adentrei os portões com os bombeiros, mas mentalmente, eu cresci muito como pessoa. O Felipe, de 2016, que tinha 22 anos, o Felipe de 2022, que tem 27 anos, é outra pessoa. Eu amadureci muito como pessoa, aprendi muito, conheci muitas pessoas, conheci delegado, conheci policiais rodoviários federais, policiais federais. Então, assim, você faz um network muito grande, militares que já serviram em outros países. Então, assim, traz essa experiência para nós, missão de paz no Haiti. Então, assim,
a gente conversava com essas pessoas, você vê a experiência que elas trazem para você. Então, assim, isso me agregou muito como pessoa. Financeiramente também, porque hoje a carreira, a gente tem que falar da parte financeira também, que é importante, é uma carreira hoje muito boa. Então, assim, hoje o soldado de segunda classe está ganhando em faixa de 6 mil, 6.500. Eu ainda, essa parte financeira eu não posso dizer muito, mas de concurso público mudou minha vida completamente. Eu amadureci muito como ser humano, cresci muito como ser humano estudando para concurso público. O momento mais difícil nessa caminhada minha para concurso público, sem dúvidas nenhuma, foi em 2019. Dezembro de 2019, eu tomei a decisão de sair do meu serviço. Estava trabalhando em outra área, estava trabalhando na locadora de serviço, muito cansado, porque trabalhar e estudar é difícil. Estudar já é extremamente difícil, trabalhar e estudar é muito difícil. E aí, nesse momento, eu senti que já estava me atrapalhando meus estudos. E aí eu conversei com meu pai, falei se ele podia me ajudar. E aí eu conversei com a pessoa que sempre esteve ao meu lado, que foi na época minha namorada, hoje minha noiva. E eu falei para ela, estou saindo do serviço para me dedicar 100% ao concurso público. O dinheiro, muitas vezes eu não vou ter. Tempo, principalmente finais de semana, eu não vou ter. Você vai estar comigo? Porque eu não quero que você jogue nada na minha cara. Se você falar, eu estou com você, se Deus quiser, quando eu conseguir a minha aprovação, você vai estar junto comigo. Só que hoje eu preciso estar focado 100% no concurso público. Ela falou, estou com você, o que der e vier. E aí, 2020 veio a pandemia. Então, assim, foi um dos momentos mais difíceis, porque eu já estava saindo de um psicológico ruim. Você estava trabalhando, todo mês você tem um salário, por mais que é ralado, aí você já fica só por estudos. Na época eu estava com 26 anos. Então, assim, para um cara de 26 anos, não está trabalhando, namorando, já é ruim, psicologicamente. E aí veio a pandemia. E a pandemia em si foi muito ruim para todos, porque, assim, os meus pais, eles mudaram para outra cidade, e eu, basicamente, fiquei quase um ano morando sozinho aqui em Goiânia. E aí, naquele momento, você não sabia se você ia estar vivo no outro dia, se ia receber uma ligação falando que seu pai, sua mãe, seus avós estariam vivos ou não. Infelizmente, eu perdi um avô por causa da Covid. Então, assim, naquele momento, os concursos pararam. Tinha alguns concursos em andamento que simplesmente suspenderam. E aí você fica naquela expectativa. Eu já estou estudando sem edital, sem perspectiva de abrir. E aí vem uma pandemia, que ninguém sabe quanto tempo irá durar. E aí você fala, cara, vou ter força para continuar? Então esse foi o momento mais difícil da minha vida, que juntou duas coisas. Eu ter tomado essa decisão de ficar exclusivamente só para os estudos e a pandemia. Foi a parte mais complicada. Bom, em nenhum momento eu pensei em parar de estudar, de verdade. Por quê? Porque eu já tinha muito tempo de estudo, eu já tinha me abdicado de muitas coisas, então assim, eu não podia parar, eu não tinha essa opção, eu já tinha parado tudo na minha vida, já tinha saído de serviço, já tinha formado, não estava trabalhando na área, já tinha a minha família, meus pais, minha sogra, que querendo ou não, eles depositam muita esperança em você. Eu simplesmente eu chegar e falar, não, vou parar de estudar. Então assim, isso nunca passou na minha cabeça, e fora o sonho. Todas as vezes que vinha aquele pensamento, será que vai dar certo? Esse pensamento eu tive muito. Será que vai dar certo? Será que na hora lá eu estou estudando tanto tempo e eu vou conseguir? Porque você estuda 5 anos. Eu fiz mais de 20 mil questões nesses 5 anos para no dia você responder 50. E assim, será que vai dar certo? Será que seu psicológico vai estar bom? Será que vai acontecer alguma coisa? Então assim, fica muito naquele será, naquela ansiedade. Mas pensar em desistir nunca. E às vezes que vinha esse pensamento, será que vai dar certo? Eu lembrava de Deus. Eu falei, cara, Deus não pôs esse sentimento no meu coração. Deus não me guiou do jeito que Ele vem me guiando em tudo para eu continuar estudando, para eu simplesmente parar. Então, assim, vontade de parar de estudar eu nunca tive. Só aquele pensamento, será que vai dar certo isso? E graças a Deus deu certo. Bom, para quem está desanimado com as perspectivas de concurso, porque hoje o concurso público aumentou o nível, isso é um fato. Literalmente, os concursos de nível médio, poucos existem mais, a grande maioria é tudo nível superior. Só que, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, se você tem aquele desejo no seu coração
de ser policial militar, de ser bombeiro, PRF, auditor, delegado, seja qual for o concurso. Não desista. É fácil? Não. Não vou mentir para vocês, não é fácil estudar. Muita gente falava, você só estuda. Cara, eu quero ver você sentar, pegar uma aula de raciocínio lógico, uma aula de português, uma aula de informática, direito administrativo e falar, eu só estudo. Então, assim, não é fácil. Você vai ser julgado, você vai colocar muita carga em cima. Então, assim, muitas das vezes eu conversava com a minha mãe e ela tirava essa carga de mim, porque você coloca muita pressão, só que vale a pena. Mas vale a pena se você estiver focado naquilo que você quer. Porque de uma sala de 100 alunos, de verdade, pela minha experiência, você tira 5 que estão focados. A grande maioria está ali só por brincar. Finge que está estudando. E quem finge que estuda, não passa. Não passa. Essa é a verdade. Se você está desanimado, motivação, eu vou te falar a verdade, de 100% é 10% que você vai ter de motivação. Se você estudar só por causa de motivação, você nunca vai sair do lugar. Porque motivação você tem ali durante 1 minuto, 2 minutos. O que me fazia acordar todos os dias? Responder em média de 100 a 150 questões todos os dias. Disciplina e aquele sonho que eu tinha de ser bombeiro militar. Eu sabia o que eu precisava fazer, o Rota me deu toda a oportunidade, então dependia de mim. E isso que eu falo para você que está desanimado, depende só de você. Desânimo vai vir, tristeza vai vir, só que não desiste. Porque quando você vê seu nome lá de aprovado, tudo vale a pena. E aí, às vezes você fala, cara, eu sofri até pouco. Sim, então assim, os concursos, por causa da pandemia, ficaram meio que represados. E aí agora nesse ano de 2021 saiu alguns, 2022 teve uma leva boa, mas 2023 será o ano dos concursos. Está previsto PMDF, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Penal de Goiás, GCM. Brincando aí nesses 5 concursos vai ter mais de 10 mil vagas, chutando baixo para você poder estudar. E PMDF, GCM, Polícia Penal e Polícia Militar de Minas, querendo ou não, tem muitas matérias que dá para você conciliar. Claro que você vai focar em um, porque quem quer abraçar o mundo não consegue. Mas se você focando em um e fazendo todos, a chance de você ser aprovado é muito grande. Para quem estava desanimado, essa é uma oportunidade gigantesca, que assim talvez possa demorar 5 ou 6 anos para acontecer de novo, se acontecer. Então assim, 2023 será o ano do concurso público, principalmente para a carreira policial. Você que está desanimado, você que está meio cabisbaixo, reprovou, está triste, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque vai vir outras oportunidades aí para você. Bom, eu queria agradecer os professores em si, mas primeiramente agradecer o Renilson, agradecer o Sargento Vargas, a Maria, novamente o R. Almeida e o Lino, que são pessoas assim que eu tive o privilégio de estar junto. São pessoas que é da minha família, eu tenho consideração como se fosse da minha família. São pessoas que naquele momento que você estava em atribulação ali, os caras chegavam, conversavam com você, traziam a paz, falavam, ó, vai por esse lado, eu já errei nisso aqui, não erra nisso aqui não. E eu tive a humildade de ouvir essas pessoas. Então assim, principalmente o Renilson e o Vargas, que estão nesse mundo de concurso público, eu ouvia muito eles. Felipe, faz isso. Felipe, cuidado aqui com essa pessoa aqui. Às vezes esse aqui não está muito interessado em concurso não. Ó, estuda isso aqui, vai vir em concurso, afasta das pessoas. Então assim, eu ouvia muito isso e aplicava. Então assim, infelizmente teve muita gente que nesse decorrer dos anos se perderam, levaram na brincadeira, levaram no oba-oba, ou então colocaram o carro à frente aos bois. O que eu digo? Tinha gente que já queria ser policial antes de ser. Então assim, tudo tem seu tempo, tudo tem sua etapa. E o Vargas, o Renilson sempre falava, você vai ter o seu momento. Faz a sua base aqui, aprende raciocínio lógico, aprende português, porque hoje, você quer ser policial militar, um rotoseiro, um cavaleiro de aço, você tem que aprender português, né? Você tem que aprender já a história de Goiás, não adianta não. E muita gente já quer vibrar sendo policial militar antes de ser. Eu vi que foi um erro que muitas pessoas cometeram. E graças a Deus, ouvindo o Vargas, o Renilson, a Maria, então assim, eles foram moldando a gente, todos em si. Mas eu falo por mim, porque eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no Rota Concurso também, fui um colaborador aqui.
E eu tenho o maior prazer do mundo em dizer que eu ajudei a construir essa empresa também. Então, assim, e a todos os professores, eu não vou citar um professor em si, porque é muito injusto. Porque eu tenho a minha aprovação, só que ninguém passa sozinho. Eu tenho atrás dessa aprovação em muitos professores que pegaram na mão literalmente. Igual eu falei, eu aprendi direito administrativo, informática, português aqui com os professores. Explicava uma vez, não sabe, não, vem cá, explica de novo. E graças a Deus, nesse convívio, eu tenho alguns professores que hoje eu posso chamar de amigos, de irmãos também, que se tornam irmãos porque a gente está todo dia ali lado a lado. É gratidão que eu tenho por vocês. Essa profissão, a minha de bombeiro militar, é muito importante, mas a profissão de professor, ela muda vidas. Muda vidas. E vocês mudaram a minha vida. Eu só tenho gratidão por vocês. Muito obrigado. Você que é concurseiro das carreiras policiais, tem um sonho de se tornar policial e não sabe por onde começar? O Rota Concurso tem uma grande novidade para vocês. Preparatório para concursos públicos das carreiras policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Penal. Venha para o Rota e não perca essa oportunidade de participar do Rota Concursos. Saia da trilha e venha para a rota da sua aprovação.